É isso aí, começando mais uma vez o Entrando na Mente Podcast. Meu nome é Marco Brito, quero te agradecer, você que gosta desse podcast, e pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Dá um like no vídeo, deixa um comentário aí, compartilha com os amigos. Toda semana a gente tem conversas novas, né, sobre temas diferentes, mas temas que eu entendo que sempre agregam na nossa vida de alguma maneira, né? E hoje o assunto é marca pessoal, né? A gente já fez alguns podcasts aqui sobre a importância, né, da nossa imagem de diversas maneiras e isso cada vez mais está ficando muito importante porque a gente vê aí as redes sociais e tudo mais. Então a forma como você se vende, a forma como você se posiciona, isso é muito importante em todas as áreas da sua vida, né? E para falar disso, eu trouxe hoje uma especialista em marca pessoal, que é a Bela Alves. Tudo bom, Bela? Tudo bem, Marco? Prazer, obrigado, viu, ter estar aqui. Prazer é todo meu estar aqui com vocês e poder somar, né? Poder contribuir de alguma forma com toda a experiência que eu tenho. Muito Há legal. mais de 10 anos trabalhando com comunicação, especialista em construções de marcas pessoais e em impulsionamento de marcas através da rede social. Que legal. E eu acompanho o seu conteúdo lá e eu queria entender melhor isso, assim. Qual que é a importância de se ter uma marca, de se pensar nisso na sua marca pessoal? Como é que funciona isso? Bem, a marca pessoal, a primeira coisa que toda a pessoa tem que ter em mente é a razão, né? O motivo pelo qual você quer construir uma marca pessoal. O motivo pelo qual você está na rede social, né? Quando tudo isso começou, parecia uma brincadeira. Há mais de 10 anos atrás, eu costumo falar que quando eu comecei no Instagram, tudo isso era mato. Uhum. Quase ninguém falava sobre marca pessoal, sobre posicionamento, sobre produção de conteúdo relevante. Mas com o passar do tempo, em especial da pandemia para cá, muita gente resolveu se posicionar. E eu costumo muito dizer que, de fato, o propósito, a razão de você estar aqui, isso é o que, de fato, define a tua constância, define teu conteúdo, define a tua entrega. Então, isso é a base, propósito. O porquê você está na rede, o que você está fazendo ali, qual é a mensagem que você quer levar. Sim. E tudo isso se tornou muito importante para que as pessoas possam te conhecer e, de alguma forma, comprar a tua mensagem. Seja monetizando através do teu trabalho, da tua prestação de serviço, ou seja, até mesmo através da tua influência, com a tua palavra, com aquilo que você fala e com aquilo que você faz. Sim. Acho que a maioria das pessoas não tem muito consciência disso, né? Não, não. Isso ainda está... Na verdade, todo mundo sabe que é importante, todo mundo sabe que fazer a sua marca pessoal, estar na rede social é muito importante, mas poucas pessoas conseguem, de fato, quebrar esse medo de vir para a rede social. Hoje mesmo eu estava falando sobre isso. Por quê? Há uma linha aí bem delicada entre as pessoas te baterem palma para você e cancelarem você. Sim. Então, ainda há aí a questão do medo, a questão de você ter dificuldade de se posicionar, saber quais são os temas que você pode entrar, né? O que dizer, como dizer e para quem falar. Pois é. E quem não tem esse medo tá dominando o mundo. É verdade. Não Isso é? é verdade. Quando você joga o medo de lado, e eu costumo falar que o medo não é, assim, a coragem não é a ausência de medo. É. Porque nós somos corajosos, porém, ainda assim, temos medo de estar na rede, temos medo de nos posicionar. Mas esse é o grande desafio e também a gente termina entrando um pouco aí no nosso grande diferencial, que é estar lá. Quando muita gente hoje não consegue ainda estar no Instagram. Todo dia eu recebo pergunta, Marco, do tipo, como começar? Por onde começar, né? O que falar? Tenho medo de ser julgada, tenho medo de ser criticada, tenho medo de não ser acolhida, amada. Então, você percebe que por trás aí da rede social tem muita gente que precisa de terapia, né? É. Porque você vai ser criticado, pô. Você vai ser julgado. Sim. Você tem que ter essa consciência. Mas qual é o valor dessa crítica, né? O que ela muda na sua vida, né? Porque criticado você vai ser, inclusive, por pessoas que têm inveja de você, né? Sim. A inveja, ela
Acontece. Inclusive, a gente fala assim, mas como é que eu posso passar... Como é que as pessoas podem ter inveja de mim? Será que isso funciona mesmo se eu tenho Deus no meu coração? Né? Tem a questão toda... Mas não é isso. A partir do momento em que você percebe que existem pessoas que têm inveja daquilo e que aquilo toma conta, de fato, da tua mente, você começa a dizer que não vai fazer vídeo, que não vai aparecer. E aí isso vira uma barreira na tua vida, né? Mas, com certeza, a inveja existe. Mas a gente tem que romper isso para poder estar na rede social e trazer sua missão. Por isso que eu falo que propósito, missão, a razão pelo qual está na rede social precisa ser maior do que qualquer outra coisa. E o que você entende que é uma marca pessoal forte? Bem, marca pessoal forte é aquela que é lembrada pelas pessoas. É aquela que, ainda que não fale nada, lembrarão de você. Ainda que você não esteja mais na rede social, sentirão falta de você, né? Imagina que marca pessoal é aquilo que você... Vamos chegar no estágio máximo. Todos nós nascemos um dia, mas a gente morre a cada dia. Não é verdade? Sim. Então, assim, imagine que ali, na sua lápide, vai ter escrito: ali jaz fulano de tal que deixou tal legado nisso, naquilo, no sorriso, no jeito de ser, na forma de se comunicar. Ele se vestia assim, ele tinha esse cheiro, ele comia essa comida. Ele falava sobre determinados assuntos que me empolgavam, que me traziam insights maravilhosos. É sobre isso. É sobre, ainda que você não esteja mais naquele lugar, você será lembrado por muitas pessoas. Muito legal. Sabe o que eu vou escrever na minha lápide? Fala, Marco. Eu falei que eu tava passando mal e vocês não acreditaram. Com certeza as pessoas vão lembrar que essa frase foi você. Não tenho dúvida. É o mesmo que falar, Isabela, Bela Alves, seja sua marca. Seja sua marca, Bela Alves. Né? Legal. Eu tenho algumas coisas que são muito da minha característica, do meu jeito de ser. Essa pegada nordestina, o tom de voz, Isso né? A imposição muito legal. do meu tom de voz. É muito bonito, sim. Porque o jeito de me comunicar. Acaba sendo as suas características próprias, né? E assim, Bela, como construir isso, essa marca forte? Tá, planejamento, né? Não, ninguém hoje sai aparece sem nenhum tipo de planejamento. Aonde você quer chegar, quem é o público que você quer atingir, quais são os assuntos que você quer discorrer. Isso é muito importante. Então, começar através de um planejamento estratégico, definindo o teu público-alvo. E o que de fato, através da tua entrega, você quer vender. Qual é o caminho? Como monetizar tudo que você fala? Como as pessoas podem comprar algo de você? Sim. Será que no futuro você pretende montar um curso, uma palestra, uma mentoria? Sim. Então, você precisa encontrar esse caminho, desenhar esse caminho. Caso contrário, você vai ficar produzindo conteúdo, atraindo uma série de pessoas para o teu funil de venda e não tem nada para vender. Entendi. E isso é frustrante, porque gera desmotivação, ansiedade. E é por isso que tem muita gente na rede social hoje dizendo, tá, eu tô na rede fazendo vídeo, fazendo stories, mas pra quê? Sem propósito. Entendi. Porque o que ele faz não aponta pra nada, né? Isso. Pra nenhum objetivo, não né? tem um fim. Sim, Não entendi. tem um fim estratégico. É exatamente por isso que o planejamento de branding pessoal é tão importante. É que para que você saiba aonde você quer chegar. Como é que você quer ser visto daqui a 6 meses? Eu lembro que quando eu fui mentoreada por outras pessoas no meu processo de construção da minha marca, e muita gente me perguntava, Bela, como é que você quer ser vista daqui a 5 anos? Veja, na rede social já não é mais 5 anos, é daqui a um mês. Daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, como você quer ser visto. Porque é a constância que vai fazer com que as pessoas te vejam de forma relevante. Exato. E assim, é por causa de um stories, é por causa de um post, é por causa de um texto
que você, da noite pro dia, passa a ser relevante. Exato. Atrai milhões de pessoas. Até porque não dá pra fazer plano tanto a longo prazo, porque as coisas mudam muito, né? Mudam muito. A rede social mudou. Muda. Né? O jeito de fazer rede social 10 anos atrás é completamente diferente do Não, que fazer agora hoje. com a entrada do chat GPT ainda, mudou tudo, né? Tudo. Inteligência artificial, né? Tem Então. muita coisa aí. Tem muitos desafios que os produtores de conteúdo ainda estão sendo desafiados a viver. Né? A própria dinâmica de curso já mudou, né? Completamente, completamente. Então, acho que a gente tem que estar sempre se aprimorando e estar sempre buscando novos caminhos de encontrar um conteúdo novo, uma forma de ser, um jeito de se comunicar diferente. Esse é o grande desafio. Tudo que você fazia há 6 meses atrás não funciona mais hoje. Eu gostei muito disso que você falou. Porque assim, principalmente pra quem passou dos 30 já, não tem isso de plano pra daqui 5 anos, né? É daqui um mês, o negócio tem que acontecer agora, né? Sim, é tudo muito rápido. A rede social te dá essa velocidade de escalar a tua marca muito rápido. Sim, né? sim. Você faz um vídeo hoje, você fazia um vídeo antes, você tinha 2.000, 3.000 visualizações. Hoje você faz um vídeo que emplacou rápido, dá 1 milhão. Né? E se você ali, depois de 24 horas, impulsionar aquele vídeo, você vai alcançar pessoas que você nunca imaginou que fosse alcançar. Então, hoje, a rede social te dá uma capacidade de escalar a tua comunicação nunca vista. E o Brasil, Marco, não sei se você sabe, mas é o 2º país que mais acessa a rede social no mundo. Né? Não sabia. Então, o Instagram, no Brasil, é a maior ferramenta de comunicação, né, utilizada, que são as redes sociais. E o Brasil é o 2º país do mundo que mais consome Instagram. Então, por isso que você vê hoje a quantidade de influenciador que você nunca viu. E hoje também tem um detalhe. Os nano-influenciadores são o grande lance das histórias, né? As agências hoje de publicidade, né? As grandes marcas hoje querem influenciadores que têm 10.000 seguidores, Isso. 5.000 seguidores, 2.000 seguidores, mas que dão um baita impacto ali na tua comunidade. Eles estão preferindo pessoas que têm bastante influência num grupo pequeno do que alguém que tem 1 milhão de seguidores, mas não tem influência sobre ninguém, né? Isso. Na verdade, a comunicação fica muito espalhada. Então, você não consegue ver, você não consegue sentir, você não consegue ter resultado. Mas se você tem ali seus 5, 8, 10 mil seguidores, até 2.000 seguidores, já vi marcas contratarem influencers com 2.000 seguidores. Sim. Mas aí você convida 20 pessoas com 2.000 seguidores, que vai escalar a tua marca num potencial gigante. O que as pessoas não entendem também é que para você vender um produto, você não precisa ter muita gente, né? Não é obrigatório, tipo assim, pra eu vender um negócio, eu tenho que ter 50 mil seguidores. Não é assim, né? E olha que todo mundo chega pra mim dos meus cursos e fala, ai, Bela, eu tenho 1.500 seguidores, como é que eu faço pra chegar em 10K? Eu falo, querida, deixa eu só te perguntar uma coisa, o que você tem feito com os 1.500? Boa. Então, assim, a preocupação que a gente tem de chegar em 10.000 seguidores quando nem se faz nada pra 1.500. Tem 1.500 pessoas paradas te ouvindo quando você não tem nada pra dizer. Você tem que se comportar agora como se você tivesse os 10K já. Exatamente. A história de quero chegar em 10K. Mas antes de chegar em 10K, qual é o propósito? Qual é a missão? Qual o planejamento de conteúdo? O que você vai postar na segunda, na terça? Você aparece nos stories? Quantas vezes você aparece nos stories por dia? Né? Que tipo de engajamento você tem com o seu público? Quantas vezes você abre caixinha de perguntas para interagir com o seu público? O que é que você tem feito de relevante? Nada, eu só quero chegar em 10K. Pois é. Fica difícil. Pois é. E as coisas que você posta constroem o quê, né? Isso. Apontam pra onde, né? Isso. Eu sempre tive muito claro na minha cabeça, Marco, o meu público. E o que você queria vender? Muito. Sempre foi. Eu sempre quis conversar com mulheres, que são profissionais liberais, sempre quis conversar com mulheres que são mães, né? Sempre quis conversar com mulheres que são um fator determinante financeiro na sua casa, na sua família. Sempre quis conversar com essas mulheres. Porque essas mulheres são muito parecidas comigo. E é muito mais fácil você falar com o semelhante, né? Isso não quer dizer que uma pessoa muito diferente de mim não vai me seguir, não vai comprar um conteúdo meu. Mas é bem mais difícil, porque o semelhante atrai semelhante. Então, boa parte das pessoas que me seguem ou são muito parecidas comigo, ou almejam ser muito parecidas com a minha marca. E aí elas estão na minha rede social para se inspirar. Muito legal mesmo.
É interessante porque eu acho que só essa consciência do que eu tô passando e do que eu quero vender, muitas pessoas não têm também a consciência de que a rede social é um negócio, Sim. né? E ela funciona muito bem como negócio, mas tem muita gente que não tem essa visão, né? Rede social hoje, eu falo que é o teu cartão de visita digital. É, O que tem ali? É uma foto sua com um cachorro? É uma foto sua em viagem? Tá, mas o que isso comunica? é, é. Então, acho que, de fato, as pessoas estão correndo aí contra a maré, bem desesperadas quanto ao que fazer e sem algum planejamento. É. E é exatamente por isso que tem zero resultado. Eu tenho um tio que ele sempre trabalhou em empresa, essas coisas, mas aí agora ele tá querendo migrar para uma carreira mais autônoma e ele entende tudo dessas questões de eletricista, de coisas assim, meio marido de aluguel, Ah, sabe? legal. Tô Essas até coisas precisando assim. dele lá em Aí, casa, ó, viu? então, aí. Se precisar mesmo, passa o contato Ó, depois é pra você. sério, eu tô É. precisando. Quem não precisa em casa de alguém para colocar um quadro? Exato, exato. Eu tô Então, quase comprando uma furadeira. trocar um chuveiro, Trocar um que é um chuveiro. negócio de. Não é qualquer um que faz uma coisa Não, assim, isso né? você precisa fazer uma coisa séria em casa, Exato, né? exato. E aí eu falei pra ele, só que, por exemplo, ele é esse cara que ainda não tem o domínio das redes sociais. Então, na rede social dele, não tem ele fazendo um trabalho, ele fazendo uma instalação, ele fazendo uma coisa assim. Eu falei, cara, quando você for fazer uma instalação, grava, filma e Isso. posta um vídeo lá, ó como era antes, ó como ficou depois, a Isso, instalação. antes e depois é prova social. Não é? E tem então muita gente até tem o que vender, o que mostrar, mas ele não põe isso, né? Ele não faz isso, né? Então, o ser humano tem muita dificuldade de vender. É, Na verdade, nós não fomos preparados para vender, para se vender, sim. né? Uma das coisas que eu falo nos meus cursos é a dificuldade que a gente tem de se elogiar. Uhum. Como é que você pode se vender se você não acredita em você? Isso é coisa de brasileiro, se sabe também, né? Muito, muito, é, muito. O brasileiro tem muita dificuldade de se ver no processo, né? é. De se reconhecer, de se autovalorizar. É. Quantas vezes eu vejo as pessoas dizendo, nossa, ficou bom meu vídeo? Ai, ficou muito bom. Mas tem certeza? Não ficou. Mas tem certeza mesmo? Então, é um auto-julgamento, uma dificuldade muito grande de se vender. Então, é exatamente por isso que as pessoas têm dificuldade de monetizar as suas redes sociais. Porque elas têm dificuldade, elas têm vergonha de vender seu produto. A área médica, por exemplo, quando você vê um médico conseguindo se posicionar, entenda que foi um processo. parto. Claro, porque o médico nasceu para salvar vidas e não para ser marqueteiro. Ele deve sofrer, inclusive, esse julgamento da própria comunidade médica, né? Com certeza. Olha lá vai o burguesinho. Influência. O blogueirinho. Blogueirinha. Né? Olha lá, já vai o influencer e tal. Só que ninguém sabe o quanto foi difícil, né? Tá ali fazendo o seu próprio vídeo, escrevendo script, parando o tempo do consultório. Enfim, eu já dei mentoria para muita gente da área de saúde e hoje eu vejo eles aí brilhando, fazendo seus próprios vídeos solo e fico muito feliz porque eu sei que foi baita desafiador sair desse lugar só do médico e agora ser o marketing da sua própria marca. Como que funciona esse processo seu de mentoria? O processo meu de mentoria é um acompanhamento de perto junto com a marca pessoal, né? Normalmente os empresários eles me procuram objetivando construir a sua própria marca, fazer um planejamento. Eles já trabalham há muitos anos nos setores que eles trabalham, nas áreas que eles trabalham, nos nichos de mercado, porém não sabem como fazer, não sabem o que fazer, de que forma fazer. Eles têm essa grande dificuldade também de o que é certo, o que é errado, o que não fazer na rede social, já que tem tanta gente fazendo tudo. Tudo. Uhum. Então, meu trabalho é um planejamento estratégico e colocar esse planejamento em ação. E aí, enfim, eu tenho clientes de diversas áreas, já trabalhei para muitos arquitetos, já trabalhei para pessoas da área de saúde, pessoas do segmento EAD, de educação, enfim, e digitais influencers, pessoas que estão começando a trabalhar como influenciador. Então, eu estou há quase 10 anos. Você faz todo o planejamento dessa pessoa. Todo o planejamento. Desde 2015, eu montei a minha agência de conteúdo. Em 2018, eu montei a minha mentoria. Então, eu cheguei em 2022 a cuidar de 48 contas de rede social. Nossa!
na minha agência, até que eu vim morar em São Paulo e aí eu vendi minha agência. E hoje ela está sendo tocada por uma outra pessoa em Recife. Eu vim para cá, mas continuo dando mentoria. A propósito, no dia 17 de maio, eu vou dar o meu curso Seja Sua Marca. Que legal. Em São Paulo. E é um curso que eu vou fazer num formato pocket. Vou fazer um conteúdo mais compacto, de 4 horas. Que legal. E vai ser super legal. Vamos falar sobre missão, propósito. Vamos presencial falar sobre vai presencial. ser? Tipo uma palestra, assim, num lugar. Isso. Vai ter algumas estratégias de exercícios também. Vamos falar um pouquinho sobre neurociência, como quebrar esse medo de se vender, né? De se empoderar e colocar poder na tua marca também. Vamos encorajar as pessoas a ancorar a sua marca com muito valor, para que elas já saiam lá fazendo seus próprios vídeos, na rua, fazendo seus stories, se apresentando para o mundo e, claro, encontrando o seu nicho de mercado, as pessoas que, de fato, querem estar com você. Que legal, hein? Eu vou lá, viu? Tô te esperando. Ó, o pessoal quiser também, tem link de descrição, essas tem coisas. Tem link de descrição, já vou deixar aqui com vocês já também. deixa que eu vou colocar aqui na descrição do episódio, então, tá bom? Isso, são 4 horas de conteúdo, sabe? Assim, conteúdo sem parar. Eu falo que eu entrego muito. E a pessoa já sai de lá sem precisar estar comprando mais outro curso, porque haja tempo para estar investindo em curso, não tem como, né? Não tem como. Então, são 4 horas ali, no pesadão de muito conteúdo, e eu vou trazer muitos cases de pessoas que foram destravadas completamente para estar na rede social. E é claro que hoje são 100% monetizadas, assim como eu sou 100% monetizada pela minha rede social. Muito legal, hoje, muito 100% legal. da renda da minha casa, da minha família, são através dos meus cursos, minhas mentorias e do meu posicionamento na rede. Ô, Bela, e como que você vê a questão do visual? Tipo assim, o jeito que você se veste, o cabelo, todas essas coisas, barba, não sei o que lá. Qual que é a importância disso, assim? Acho que tem aí uma grande confusão no mercado de marca pessoal focado na beleza, na estética, né? A questão da consultoria de imagem pessoal e a questão, de fato, da marca pessoal, do branding pessoal, né? Do selo, da identidade, da missão, do legado. Sim. Essas são 2 coisas que são distintas, porém se conectam. Exatamente. A marca pessoal, ela passa pelo pilar do cuidado. Ela passa pelo pilar do jeito de se vestir. Porque o vídeo pode ser ótimo. Se você tiver mal vestido pra caramba e tal, ele já perde muito, né? Já perde. Porém, se você tiver com uma roupa também de marca muito luxuosa, você vai atingir ali um subnicho de pessoas que você não vai conseguir alcançar todo mundo. Exato, você tem que entender. Porque as pessoas vão olhar pra roupa e não vão olhar pra você. Com quem você quer comunicar, né? Exatamente. Certas comunicações, elas distorcem até o que você fala. Então, o cuidado no se vestir, isso aí ter um equilíbrio para que você fale com o seu público e se vista à altura. A gente tá vendo tanto isso, né? Com os pastores agora, né? Nossa, muito. O cara pedindo oferta de 100 mil com relógio de 1 milhão no pulso. Eu confesso que dá vontade de dar umas certas risadas. Fala, dá o seu relógio, pô, que resolve o problema. A gente fica se controlando do lado de cá. Mas, claro, isso tudo tem muito a ver com gatilhos, né? Com gatilhos mentais, né? Com a questão mesmo... A neurociência explica muito isso, né? O seu jeito de vestir passa a imagem que você é. Cara, mas quantas pessoas aí estão alugando carros importados para fazer os seus vídeos? Sempre, né? E estão aí com a conta furada, né? Então, assim, hoje a gente tem que ter muito cuidado de quem, de fato, está por trás dessas marcas, né? Qual é o legado que essa pessoa, qual é a entrega dessas pessoas. Porque hoje você vê pessoas ganhando milhões com pouquíssimo conhecimento. Pois é. Não, e assim, o pessoal precisa ter uma visão mais crítica, né? Porque, pô, aparecer com um carro é milhares de possibilidades. Alugar. Quem disse que tá pago o carro? Se a pessoa tirou e não pagou mais. Digo assim, tem tantas formas de você aparecer com um carrão, né? Claro, e já percebeu? É sempre o brasão do volante. Né? É sempre... Que eu acho brega, viu, Bela? Tem uma amiga minha que faz isso... E eu não tenho coragem de falar pra ela. Ai, meu Mas eu falo, Deus. é tão brega. Manda o Instagram dela pra mim que eu falo com delicadeza. Fala, mano, é tão brega essa parada, Fala, cara. amada, vamos orar. Qual é a necessidade de mostrar o brasão do volante? E ela faz isso todos os dias, assim, tipo, mano, E aí não tem faz uma coisa sentido. meio... Como? Na Nayá? Nayá, você diz? Não. Nayá? Tipo, por exemplo, você compra um
Também, pode, deve claro, existir isso deve. também. Tem aquela coisa fake. E tem a coisa também do diário, né? Do conteúdo. Aí você acorda, tem que colocar o café com Deus. Com Deus. Café com Deus, Deus né? Pai, né? Deus Pai. Que é ruim demais, viu, galera? Cara, café com Deus Pai. A gente que recebe muito teólogo aqui. Aí depois vai e tem o treino. Né? Aí depois tem o almoço, que é o fit, né? Aí depois tem o lanche da tarde, que é o café. E aí O depois, whey. whey protein, né? E aí depois, à tarde, já tem um devocional. E à noite já tem o tempo. É a vida perfeita, né? É perfeito demais, né? E assim, é tudo muito sincronizado. As coisas quase que... elas quase que saem do mundo mágico. Pois é. Então... Mas, cara, igual um amigo meu falou, por isso que a gente tem que ser crítico com isso. Sim. Porque quem disse que a pessoa não fez 5 fotos de devocional Claro. na mesma hora ali Claro. e depois Eu não vou mentir só pra vai você. postando. Eu oriento o meu cliente no dia que ele tá bad, ele soltar alguma coisa que ele já fotografou lá atrás. Exato. Porque o pior é você deixar a sua rede parada, né? Mas se você tá fluindo no conteúdo, você não precisa repetir, amigo. Vamos criar um conteúdo que seja diferente, que tenha leveza, que você possa trazer uma mensagem com um conteúdo diferente, que não precise ser tão automatizado. Mas você vê hoje, é sempre tudo a mesma coisa. Eu fui para os Estados Unidos o ano passado, né? E aí eu até brinquei com meu cunhado. Falei, meu, se eu quisesse, eu passava uma imagem que eu tô aqui o ano inteiro. Porque é só você ir gravando conteúdo. Não acaba nunca. guardando. Não acaba nunca. Cara. Então, eu acho que, assim, a rede social hoje, ela é um recorte da nossa história. Jamais seria, de fato, tudo que nós estamos vivendo. Fora as doenças, né, que as pessoas hoje estão enfrentando por causa dessa dificuldade de entender que aqui é o mundo real e aqui é o mundo digital. Né? Eu acho que é até importante você falar isso, essa dificuldade que a galera tem de se comparar, né? Sim. E isso é um problema, né? Muito. Em especial para as mulheres. Hoje existem pesquisas que mostram que as mulheres, elas são extremamente afetadas pela depressão e ansiedade por causa do corpo perfeito de Ana Paula. Ou por causa do dente. Agora é o dente, né? A gente tá conversando muito sobre isso em grupos de branding pessoal. Legal. Né? A história das facetas, da lente de contato. Então, é o dente perfeito, né? O sorriso perfeito. E sabe qual que é o ruim? Vai chegar um dia que isso já é brega. Isso. E aí faz o quê? Tira? Eu acho que já chegou. Então, e aí faz o quê? Tira agora? E agora é o sorriso perfeito e é o sorriso igual a todo mundo. Porque você ouviu falar daquele movimento Clean Girl? Sim. Que agora a galera tá tirando as tatuagens. Isso. E entendeu? Aí beleza. Aí você tira toda a pessoa que tem tatuagem no corpo inteiro, tira tudo. Porque é o Clean Girl. Aí daqui 10 anos, tatuadas de novo vira mó. Meu, é muito complicado essa parada. Cara, sinal que, assim, cuidado com essas certas tendências, né? Cuidado. Meu pai é dentista e comenta comigo, eu jamais colocaria uma resina em você, eu jamais colocaria uma lente de contato, porque isso aí é provado e comprovado que lá na frente vai ter um desgaste. E ele entende que é tipo uma moda, uma coisa de moda. Uma moda que flui, né? E que, assim, aquele desgaste que é feito no dente para que venha aquela lente de contato, aquilo ali você tá depreciando. Prejudica o seu dente mesmo, o né? dente completamente. Aquele era o dente original, de fato. Mas, assim, é uma preocupação de usar uma capa, de usar uma máscara, de algo que não é seu, para tentar viver num mundo que não é teu, para se encaixar num padrão que não é teu, que isso é que tem deixado tanta gente adoecida, né? Até onde, até que ponto isso tudo não, de fato, tira a tua própria vida, né? E é tudo que você tem visto. Pessoas adoecidas, cada vez mais dispersas nos seus trabalhos, ficando desempregada, sem condições alguma de honrar com seus compromissos. Enfim, tantas coisas por causa dessa doença da rede social. Exato. E aí, isso que veio para ser um benefício, para que a gente pudesse ter mais informação, veio para trazer a doença para muitas pessoas que não conseguem ter esse equilíbrio de entender que o mundo real é diferente do mundo virtual. E o que você falou, que o Brasil ele é o segundo país que mais acessa a rede social e é o país mais ansioso do mundo, né? Mais ansioso. Aí, casos, eu tenho números aí, dados OMG, e
Enfim, é absurdo a quantidade de pessoas que hoje passam por esse processo de saúde mental por causa da rede social. Exato. Essa questão de comparação, né? Muito. Todo mundo tá ganhando dinheiro menos eu, todo mundo tá... Muito. Todo mundo tem carro importado menos eu, todo mundo tem casa no Alphaville menos eu, todo mundo tem a piscina com borda infinita menos eu. Tá com um corpo bonito, todo mundo menos... tá com o corpo malhado, bonito, cheio de músculo menos eu. E aí por aí vai, né? Fora o quanto isso tem afetado as nossas crianças, os nossos adolescentes. Eu tive que tomar uma atitude emergencial, quase há 1 ano e meio atrás, de tirar o celular do meu filho. Hoje ele não tem celular, com 12 anos. Mas foi uma força-tarefa quase que emergencial para poder me posicionar como mãe e hoje ver os resultados que eu quero ver nele. Mas não foi fácil, foi super desafiador. Porque eles estão, de fato, muito adoecidos. É uma geração que praticamente nasceu com o celular na mão. E viver sem isso é quase viver um processo de abstinência. Exato. É como uma droga. É como você tirar um crack, é como você tirar um cigarro, é como você tirar uma bebida. Né? Então, eu me lembro que quando eu fiz isso há 2 anos atrás com meu filho, ele passou 2 semanas de abstinência. 2 semanas que eu era a pior mãe do mundo, a mãe mais chata do mundo, agressivo comigo nas palavras, né? Muito ansioso, comendo demais. Então, hoje eu vejo que eu ganhei um filho. Eu tive meu filho de volta. Eu vou gravar um podcast hoje ainda, depois de você, com o David, que é o pastor lá da Presbiteriana do Alphaville, e que ele é especialista em sexualidade humana. E a gente vai falar do vício pornografia. Sim. Porque isso são a parte ruim, né? Dessa coisa do celular o tempo inteiro, né? Ficou muito mais fácil o acesso a essas coisas, Na né? verdade, o grande perigo tá dentro do quarto, dentro da nossa casa. No meio da nossa família, né? Então, assim, é super desafiador hoje o papel do pai e da mãe. E eu acredito que, assim, se não houver um retrocesso quanto ao cuidado na educação, de como era antigamente, né? De fato, antigamente não se tinha isso. Não. Era muito, olha aqui, você vai ficar de castigo, tá? Olha aqui, você não pode fazer isso, não é não. Hoje é muito livre acesso a tudo para você não perder o filho. Para você consentir aquilo em favor do amor que ele tem para lhe oferecer. São trocas. Com certeza. Ô, Bela, e o que você acha, seguindo a tua experiência, que faz a rede social de alguém funcionar, ela dar certo, sabe? Ela rolar, as coisas acontecerem bem? Qual que são os pilares, assim, que faz a coisa andar bem, assim? Você precisa estar muito antenado sobre os assuntos trendy, os assuntos do momento. Você acha que vale a pena você estar nas trends, assim? Muito. Você tem que estar antenado sobre o que está acontecendo, o que caiu agora e que tá todo mundo comentando. Você tem que pegar esse furo muito rápido. E aí você traz a tua visão, né? Você traz a sua visão, tá? Por quê? Hoje, muita gente, a maioria das pessoas não quer ler livro. Tá? Elas querem hoje consumir um conteúdo com um vídeo de 2 minutos, no máximo 3 minutos, e formar sua opinião a partir daquilo. Virou uma característica da nossa geração, né? Ponto. Dificilmente alguém quer parar para ler um livro fora da rede social. Tá todo mundo ali. Tá todo mundo ali na espera do consultório, à espera de um atendimento, num salão de beleza. Você percebe que até a arquitetura hoje do empreendedorismo é diferente. Praticamente não tem mais televisão nas recepções. Porque ninguém vê mais televisão. Tá todo mundo de fato no celular. Só a musiquinha tocando e pronto. No máximo, aquela musiquinha de fundo. Se tiver muito alto, alguém vai lá pra dizer, por favor, tem como baixar que eu tô no meu celular. Né? Então, o que acontece? A partir do momento em que você entra naquela trend, você tá tendo a oportunidade de formar a opinião de alguém. E ali sim vai ser o ambiente onde você vai ver muita gente comentar de forma positiva e também muito hater. Isso. E aí você precisa estar muito preparado para tudo que vem por aí. Tem que estar blindado, né? Tem que estar blindado. Tua mente tem que estar blindada. Por isso que tem que ter uma preparação do branding pessoal. Por isso Se que não tem que quiser receber crítica, não faça nada na internet, Isso, né? fica caladinho, tá tudo certo. Você continua sendo amado, querido, né? Mas se você tá disposto a, de fato, alavancar os números da tua rede social, você precisa estar muito antenado sobre os assuntos do momento e dar a tua opinião de forma clara, objetiva e sem muitas delongas. E aí sim, você vai criar uma comunidade.
De pessoas que vão compartilhar teu conteúdo, pessoas que vão interagir com você, que vão te dar opiniões, né? E que vão aí viralizar teu conteúdo. Você não precisa fazer muito. Entendi. Você só precisa encontrar seu público. E precisa ser conteúdo compartilhável, né? Que o cara vai mandar pro amigo, que ele vai mandar, que ele quer mostrar pra alguém, Furar né? determinadas bolhas, né? Aquele conteúdo ali entrou no grupo de mães da escola do meu filho. Aham. Né? Furar a bolha, aquele conteúdo, nossa, esse conteúdo alguém copiou e colou no grupo do meu filho do futebol. E aí você começa a ver que, de fato, o conteúdo viralizou. Porque encontrou camadas de pessoas para compartilhar mais e mais isso. Ele precisa gerar identificação e ele precisa gerar também um certo desconforto, né? Sim. Não pode ser uma informação que a pessoa ouve e passa batido, né? Tipo, informação fofa. Não pode ser. Não pode. Ficou fofo demais. Aquelas pessoas ali, elas vão e tal, gostam no momento, mas depois elas já querem se questionar. Mas e para além disso? Qual é o conteúdo? Ela tem que incomodar um pouquinho, Tem que né? inquietar a pessoa na cadeira, sabe? Igual a gente tá no período que tá acabando a quaresma, né? Sim. Então você vê muito católico que tá postando muito questões de espiritualidade, Sim. não sei o que lá. Exato. Então, por exemplo, acaba sendo então um período bom pra falar sobre esses assuntos, né? Sim. Que é o que você falou, você pega meio que o espírito da época, entre aspas, e aproveita isso ao seu favor, né? Isso. Então, Páscoa. Páscoa é o ovo. De onde veio isso? Um bom vídeo. É um bom vídeo. Pegou, né? Por que veio e o ovo, e o chocolate, e o coelho, sabe? E aí a coisa pega. Por quê? Porque tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que tá totalmente alienado quanto ao que você sabe. Então, o grande lance é muitas vezes você falar o óbvio que precisa ser dito. Ou senão, tipo assim, galera, não adianta você ficar 40 dias fazendo as coisas tudo certo e o resto do ano errado. Não, você dá uma cutucada, né? Você fala, pessoal, hoje eu vi um cara que ele tá fazendo a quaresma, ele tá 40 dias jejuando e não deu nem bom dia pra mim no elevador. Então, isso é legal, uma pauta boa. Isso é super legal, né? Porque você tá desmistificando a coisa do comportamento. Isso. De dizer assim, peraí, olha só, você tá postando na rede social que você tá na quaresma, mas eu moro no teu prédio e nunca te vi dar um sorriso pro porteiro. Né? Aí você fura a bolha. Você fura a bolha. Porque você tá falando do assunto, mas você tá trazendo um contexto pessoal junto com o storytelling e aí vai. Então, é desafiador? Porque faz você pensar muito. E tira o formador, tira o influenciador, o produtor de conteúdo de um lugar de conforto. Isso. Que é simplesmente não parar pra pensar na tua rede social. Exato. E rede social dá trabalho. O cara que produz conteúdo, ele precisa ser quase que um sociólogo, né? Alguém que observa o que tá acontecendo nas pessoas, nas conversas. É legal ele sair um pouco de casa, ir pro centro, vai tomar um café no centro, vai não sei o que lá, ver o que tá rolando na cidade, o que estão falando, né? Isso. Eu costumo falar que o produtor de conteúdo, ele precisa ter muitas reuniões com ele mesmo. Parar num café, pegar um caderno, anotar questões. Tem muita referência, muitas né? referências, sentar no lugar, ver como as pessoas se movimentam. Mas não é todo mundo que quer investir nisso. E por causa disso, você também encontra muito conteúdo, muito do mesmo. Porque igual, eu vi um vídeo bem legal falando dessa questão da Clean Girl, né? E a mulher foi genial na análise dela. Porque ela juntou com a ascensão de um movimento conservador. Que é tipo Bolsonaro, Donald Trump, não sei o que lá. E aí, tipo, por que as pessoas estão querendo tirar as tatuagens? Será que elas estão querendo entrar numa onda conservadora? E tipo, porque a tatuagem antigamente... Ou porque ela colocou a foto do namorado que ela acabou. Então, porque a tatuagem antigamente representava uma coisa mais meio de rebeldia, meio de... Só que o mundo agora, ele tá passando por uma onda um pouco mais conservadora. Isso. Né? Então, pô, será que esse movimento atinge também a questão estética? Sabe? Então, são reflexões interessantes, né? Sim. Assim como eu vejo que os jovens, os adolescentes também estão passando por esse movimento, Sim. né? Essa semana, agora, eu vi uma informação de que vão promover um evento em São Paulo para falar sobre brincadeiras das antigas, né? Pipa, peão,
bola, amarelinha. Carrinho de rolemã. Carrinho de rolemã. Cara, meu filho não sabe nem o que é isso. Sim, né? sim. Então, assim, vai ser genial eu sentar com ele, mostrar como era o jeito de ser, que a gente brincava. Então eu vou falar um programa pra você levar o seu filho. Qual que é? Lá no Ipiranga, tem uns caras que eles criaram um movimento que chama Moleque de Rua. Ah, eu acho que foi esse que eu recebi. Ah, é? E aí eles têm os carrinhos de rolemã e tem um percurso pra andar. E aí você pega o carrinho dele e anda com... Olha que eu vou, viu? Porque legal. Eu tenho investido muito tempo no meu filho para que ele mude de contexto, né? Porque eu acho que não adianta a gente tirar o celular do nosso filho, mas não criar novas situações, não criar novos contextos. E a gente também tá no celular, né? Então, assim, eu acho que parte do pressuposto em que os pais são os grandes responsáveis. Sim, porque o celular virou a nova chupeta, né? Exatamente. Tipo assim, cala a boca aí, toma, né? Dá o celular e vai, né? Mas que tipo de compromisso nós, como pais, também estamos tendo de nos distanciar para estar presente? Esse é o grande desafio, porque a gente quer tirar, mas a gente não quer tirar de nós. Porque é interessante esse assunto, né? Porque a gente tá falando sobre se posicionar na internet, mas ao mesmo tempo tá falando sobre um uso consciente da rede, né? Sim. Que você não precisa ficar lá perdendo tempo. Por isso que é legal entender que é um negócio, né? Sim. Você posta suas coisas, faz suas coisas e depois acabou, né? Vai viver sua vida, né? Claro, estrategicamente, você soltar ali no mínimo entre 5 a 6 stories por dia para estar rodando tua rede, para você ficar ativo na rede, as pessoas te veem. Isso é estratégico, né? Você aí soltar 3 posts por semana, já deixar lá alinhavado, já ter um planejamento do que vai sair, uma foto orgânica, uma foto com design, um videozinho. Tem todo um planejamento para girar a tua rede social. Não é fazer de qualquer jeito, mas é fazer o jeito certo. O jeito que vai funcionar a expansão da tua marca pessoal, fazer com que as pessoas te vejam, te reconheçam como marca. Então, assim, de fato, isso não é uma brincadeira. Isso é um jeito de trabalhar. Algumas pessoas chegam pra mim e falam assim, poxa, Bela, mas também a rede social me cobra demais. Eu falei, ela tá com um revólver na mão, te cobrando. Eu falei, querido, você deveria aproveitar a rede social. Porque a rede social hoje não te cobra um centavo pra você divulgar a sua empresa. Pode ser que um dia vai cobrar. Pode ser que um dia, imagina, que o Mark Zuckerberg resolva aparecer e cobrar R$100 de Pode cada um por acontecer, mês. pode acontecer. E aí, você pagaria? É. Eu pagaria. Você vai ter que pagar. Eu pagaria. Claro, meu negócio tá ali dentro. Mas enquanto a gente tem a rede social de forma gratuita, você Tem que não quer aproveitar, fazer, cara. temos que aproveitar esse momento. Tudo hoje a gente pode fazer do jeito que a gente quiser. Isso. De postar, de lançar produto, de não sei o que lá. E aí, muitas vezes, não estamos aproveitando essas oportunidades. Não estamos aproveitando e quem está na rede social não sabe fazer. E isso é o que bate o desânimo, é o que bate a ansiedade pra caramba, porque você solta um vídeo, o vídeo flopa, ninguém comenta, ninguém curte, e aí fica aquele vídeo voando na rede social, e aí bate a ansiedade, você começa a mandar pra um monte de amigo, é desesperador porque não tem planejamento. Você não sabe de fato aonde você quer chegar, quem é o público que você quer atingir. Nossa, Bela, 200 pessoas deixaram de me seguir. Uau, que bom! 200 pessoas que não te acham interessante. Você está trabalhando para quem? Isso. Quem é o teu público? Porque a partir do momento que você percebe que 200 pessoas foram embora, ok, maravilhoso, porque elas não gostam do que você fala, mas você fala sobre o quê? Elas estavam lá porque você não postava nada. Isso. Agora que elas sabem do que você fala, elas saíram. Exatamente. Não é? É interessante isso mesmo. Porque, inclusive, isso acontece muito quando você pega a conta de alguém para cuidar, né? Você começa a fazer as coisas do jeito certo e diminui os seguidores. Começa a perder. E aí o cara, caramba, eu te contratei pra subir os seguidores e tá diminuindo. E quantas vezes eu peguei contas de rede social pra cuidar de pessoas e vi que ali a pessoa tinha comprado seguidor, né? E aí eu falava... Eu já fiz isso, eu já fiz social. Eu falava, você comprou seguidor? Não, nunca, que é isso? Tem certeza? Porque dá pra notar que você comprou seguidor. Você solta um post e tem 100 curtidas e você tem 10 mil seguidores, não tem como. No mínimo 3% aí do que você tem vai curtir teu conteúdo. Pois é. Ah, não, de jeito nenhum. Até que eu... mas foi uma agência, foi tal pessoa... E no fundo, assim, é um baita, sabe, prejuízo. Nossa, você tá comprando seguidor. É um tiro no pé absurdo, assim. É muito mais legal você, de fato, fazer seu conteúdo e perceber sua comunidade. Eu cuidava do Instagram de um médico, de um psiquiatra. E aí... Nossa, é difícil. E aí foi bem isso. Quando eu peguei a conta dele, tinha 25 mil seguidores. Aí eu falei, caramba, mano.
25 mil seguidores, o cara não posta nada. Tipo, umas coisas assim, bem daquela pessoa que não sabe postar mesmo, sabe? Sei. Umas artes desconfiguradas, umas fotos meio Sei. estranhas. Zero comentário. É zero comentário, né? E aí eu falei pra ele, meu, você comprou esses seguidores? Ah, uma vez eu participei de um negócio Cara, então, dito e feito, você fazia um Reels lá, não batia nem 1000 visualizações, sabe? Porque o próprio Instagram também identifica a pessoa que comprou e joga meio que um shadow ban ali nele. Então, além dos seguidores serem falsos, ele tá com uma espécie de bloqueio da plataforma. Mas você já percebeu que é uma grande preocupação com o número de seguidores? Com É. a quantidade de pessoas que te seguem. Ah, é porque eu tenho vergonha de ter pouco seguidor. Ah, porque ninguém vai me contratar porque eu tenho pouco seguidor. E aí, isso vira um bicho de 7 cabeças. E aí, por causa disso, você não quer produzir conteúdo. Quando isso deveria ser uma alavanca, assim, de estímulo para você produzir seu conteúdo e crescer de forma orgânica. Se o conteúdo for bom, cara, não tem problema que tem pouco seguidor. Não tem como. Então, eu acho que tem muito da coisa do não querer. Tem muito da coisa do que dá trabalho. E outra, não vai começar bom, né, Bela? Não, nunca vai começar bom. Pelo contrário, vai começar muito ruim e vai piorar. Então. E aí você vai começar a perceber, caramba, fiz um stories, só teve 200 visualizações. Eu tenho 10 mil seguidores, mas só tem 200... Parabéns. A partir de agora, começa a perceber que você vai ter que ser mais constante. Né? Um dia você aparece, no outro você coloca um post mais estático. E aí você mescla seu conteúdo ao ponto que você consegue perceber que tem essa criatividade. Enfim, planejamento. Porque é isso. as pessoas não estão acostumadas a te ver no story. Não. E vai demorar um tempo pra elas acostumarem. Isso. Vai chegar uma hora que, beleza, que elas já estão... Cara, já sei que hoje eu vou ver lá, ou a Bela vai falar alguma coisa, ou o Marco vai falar alguma coisa. Porque fica lá, né, aceso, Isso. né? E aí é muito mais sobre o quanto você é relevante. Porque cada vez que tá aceso, vai aparecer pra quem te vê mais. Pode perceber que quando você vai olhar nas stories, as primeiras pessoas são praticamente as pessoas que te veem sempre. Elas ficam esperando quase. Você aparecer. Interessante, E isso é genial. Porque aquelas pessoas ali, elas consomem teu conteúdo de forma diária, de forma constante. Elas querem saber tua opinião sobre as coisas. Elas se preocupam, se importam com você. E aí a gente fala assim, nossa, mas ninguém se importa com o que eu falo. Depende, dá uma olhada lá. Se tem 200 pessoas te vendo nos stories, em que lugar do mundo você teria 200 pessoas parando pra te ouvir sem te interromper? É o que você falou, imagina 200 pessoas indo uma sala. É muita gente. Muita gente. É que a gente olha como números e não como pessoas, né? É isso. A gente não se importa com pessoas, a gente se importa com números. Mas é como eu sempre falo, em que lugar do mundo você teria 200 pessoas parando para te ouvir sem te interromper? Ação. E é diferente a forma de se posicionar no feed, no Reels e no Story, né? Sim. É um pouco diferente, né? É bem diferente. Eu acho que nos stories a pegada é bem mais humana, sabe? Não é tão produzida, né? Não precisa de tanta edição, de câmera profissional, de... Se bem que hoje eu tô usando legendas nos stories e tá dando bastante Isso é bom resultado. porque muita gente vê sem som. E aí eu acho que as pessoas engajam mais e entendem mais e comentam mais os stories. Eu tô tendo bastante resultado. Mas assim... Você viu, aumentou o engajamento colocar legenda. Legenda. Ah, tá. E aí, eu faço muito do meu dia a dia. Às vezes eu tô ali no carro, sabe? Eu tô com meu filho, eu tô com meu cachorrinho. E aí as pessoas vêm, interagem. Mas é muito sem nenhuma edição, sem filtro. Sim. Sabe? Sim. Claro. Mais vida real. É mais tipo, story é mais real vida life. real. Mais real life. E aí, no feed, não. No feed é mais uma composição de marca pessoal, uma estrutura, realmente. Olha, aqui eu tô colocando um tijolinho na minha vida espiritual. Já cabe um vídeo mais editado. Um vídeo mais editado, né? Aí aqui eu tô colocando um tijolinho na minha vida pessoal. Aqui eu tô colocando um tijolinho na minha vida, né, profissional. E aí você vai compondo isso ao ponto em que a pessoa rola a tela do feed e fala... É essa pessoa. Essa pessoa é genial. Essa pessoa que eu quero ficar, que eu quero manter a conexão, que eu quero estar perto, que eu quero estar acompanhando. É sobre isso. É sobre frequência, conteúdo relevante e se manter presente na vida da sua audiência. Eu acho que uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade é na frequência, né? Frequência é, quero fazer um dia e quero sumir 5. Não dá, né? Ah, mas eu já fiz esse dia. Ela passa a barganhar conteúdo com ela mesma. Eu já fiz esse dia, acho que amanhã não vou aparecer.
E aí eu quero ficar mais 5 dias parado e depois eu apareço outra vez. Só que tem uma questão. Quando você some, a rede social para de entregar teu conteúdo para as pessoas. É. E aí, assim, é uma coisa de louco. Os números são, quanto mais você me usa, mais eu entrego o teu conteúdo. É uma parceria. É uma parceria. E que bom, né? Que bom que a gente tem a rede social para usar de forma saudável. Eu não tô aqui para criticar a rede social. Eu sou filha da rede social, né? Tô aqui para... Eu conheci o meu grande amor na rede social. Aí isso é um não sabia. Isso é um capítulo para outro podcast, né? Como encontrar o seu amor bem posicionado. Esse me interessa, Instagram. porque eu sou solteiro. Então tá. Então a gente vai combinar Tá de bom. um dia a gente falar sobre marca pessoal pronta para encontrar o grande amor. Ótimo. Tá? Isso é legal. Que foi assim que eu conheci o meu grande amor. Em 6 meses namorei, noivei e casei. Olha, então. E já tô casada há 3 anos, Olha. viu? Então, isso, exatamente. A gente tava conectado online e aí a gente se conectou na vida pessoal, no offline e deu match. Mas é claro, eu conheci a marca dele e ele conhecia a minha marca. Exato. Então, quando a gente se encontrou, a gente não teve maiores surpresas, porque tudo que tava ali era verdade. E era claro, né? E era claro, objetivo, transparente. Então, por que não conhecer o seu grande amor na rede social? Pois é. É uma ótima possibilidade hoje em dia, né? Com certeza. Porém, as pessoas não têm consciência disso. Elas acham que não. Na rede social só tem gente, só tem ladrão, só tem bandido, só tem... Não. Tem muita gente boa. Tem muita gente legal ali. Muita gente que, ao tempo que não tá postando um divórcio, tá sozinho, tá mais quieto, mais introspectivo. Então, as pessoas dão sinais na rede também. Então, dá pra gente descobrir, dá pra construir relacionamentos bacanas. Para além do amor, né? Relacionamentos de amizade. Quantas amigas eu fiz no Instagram e que hoje são minhas grandes amigas da minha maturidade, né? São pessoas que eu conheci na rede social, nos meus cursos, nas minhas palestras. E hoje são pessoas que caminham comigo, frequentam a minha casa, mas que eu conheci na rede social. Que legal, que legal. Isso é genial. Que legal. E a gente tá falando do posicionamento bom, e existe também o posicionamento ruim, né? Que quando a pessoa tá passando uma imagem ruim, mas ela nem tem consciência disso, né? Não, ela não tem, porque na verdade ela tá sem filtro. Ela tá só sendo, sem pensar de forma consciente no que ela tá fazendo. Sim. Então, na verdade ela quer estar na rede, mas ela não sabe como fazer. E aí, por não saber o que fazer, posta qualquer coisa. Pois é, pois é. Eu costumo falar nos meus cursos que quem tem essa síndrome, tem síndrome da Alice no País das Maravilhas. Naquele momento em que ela encontra ali num labirinto com o coelho, ele tá com um relógio, né? Alice no País das Maravilhas, do filme, do livro, enfim, desse contexto tão especial. E ela pergunta, como é que eu faço para sair daqui? E o coelho faz, para onde você quer ir? Ela faz, não sei, qualquer caminho serve. Ele faz, então vai por aqui que é mais longe. Então, isso também vale para a rede social. Isso vale mesmo. Tem gente que põe umas coisas que compromete ele demais, né? E aí, hoje em dia, cara, empresas, não sei o que lá, olham o seu perfil, né? Então, tem gente que põe foto, sei lá, com droga, fumando maconha. Loucura. Coisas assim, e aí depois ele não entende por que ele foi barrado num RH da vida, Isso. né? Mas é porque as pessoas hoje em dia já olham, né? Sim, hoje muitas empresas estão fazendo recrutamento e seleção de pessoas utilizando a própria rede social. Né? Então, isso é muito importante, entender que a rede social é um cartão de visita digital. Tudo que você posta ali pode sim te comprometer e criar uma imagem que você nem seja aquela pessoa. Mas, daqui que você comprove que você não é, demora muito. E as pessoas não têm esse tempo. Exato. A primeira impressão hoje em dia é muito importante. É a que fica. É a que fica. Eu ainda fico com essa frase. Talvez você não tenha uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. E eu acho que não é talvez, eu acho que é nunca. E quem sabe, né? Vai que a gente se encontra num café, consegue bater um papo, abrir a vida, mas a gente tá falando do tempo, que é a moeda mais escassa. As pessoas hoje não têm tempo para isso. Então, elas estão escolhendo pessoas nos 5 segundos da rede social. Pois é. E descartando pessoas também. Então, você tem ali um curto espaço de tempo para passar a tua comunicação ao ponto que as pessoas se encantem com você
e passe a te seguir. Por isso que é tão importante aqueles 3 primeiros posts ali fixados, né? Sim. Aqueles 3 primeiros posts, eles falam muito sobre você. Então, são posts que são colocados ali de forma estratégica, para que aquela pessoa que venha pela primeira vez no seu Instagram, ela olhe para os 3 primeiros posts que estão fixados e perceba, eu quero ficar ou não. Agora, tem uma outra que define ainda mais, a foto no perfil. Tá. A foto no perfil e a tua bio são as 2 estratégias que mais fidelizam seguidores. Porque quando eles entram, eles olham pela foto e, segundo, o perfil. Se o perfil não tiver claro, objetivo, quanto àquilo que você faz, esquece. Não dá tempo. E aí, muita gente não sabe disso, deixa lá o perfil com qualquer coisa, perdida, 3 coraçõezinhos, uma caveira e tal, e já era. E aí já era, não comunicou Já nada, era, né? não comunica nada. Pois é. Então, são coisas que é preciso se atentar, né? Esse médico que eu te falei que eu fui cuidar do Instagram dele, a foto dele era uma foto dele de óculos escuro. Uau. E aí eu falei pra ele, cara, que médico você imagina na tua cabeça de óculos escuro? Nunca. Não casa com o inconsciente que a gente tem de um médico, né? Sim. Falei, meu, preciso de uma foto sua com jaleco, dando um sorriso. Isso. Que é o Tem que ser inconsciente. rápido, É o né? inconsciente do que a gente tem do que seria um médico, Isso. né? Ainda que o médico seja descolado, sofista, mas ele sempre vai ter o estereótipo, o arquétipo do médico. Porque é aquilo que você falou, o que você quer vender? É consulta? Isso. Se é consulta, eu preciso te enxergar como um médico. Isso. Não dá pra te enxergar como outra coisa, né? Isso. E aí, então, cara, você precisa se posicionar como um médico, sabe? Isso. No início do ano, eu fiz um rebranding aí no meu Instagram, rapidamente. Mudei a minha foto e coloquei uma foto minha de viagem. A minha foto era aquela maquiada, toda bem produzida, sabe? Sei. Né, aquela coisa assim, com uma pegada... Tipo estúdio, assim. Isso, estúdio. E aí eu falei, não, quero passar leveza agora, quero passar uma pegada inteligente, viajante, curiosa, criativa. E aí eu pus uma outra foto minha, com lenço, com uma mochila, assim, Sim, e tal, legal. cabelo ao vento, e escrevi lá, especialista em marca pessoal. Por aqui eu vivo a minha marca. E se puder, inspiro. Então, esse foi o meu mote para a mudança, né? Foi dizer, olha, aqui vocês vão ver o diário da minha vida. É o meu cachorro, é o meu marido, é o meu treino, né? A minha vida pessoal. Mas eu estou ensinando com isso. Se puder, estou inspirando. E aí, isso foi um manifesto que eu troquei no início do ano e comecei a aparecer mais nos stories, contando mais sobre tratamentos que eu estava fazendo, sobre um acompanhamento com meu filho, sobre a minha vida pessoal, sobre os jogos que eu fazia com ele, sobre a minha relação com meu marido. E isso foi super legal, porque as pessoas viram uma Bela com outros olhos. Os olhos mais humanos e dizendo assim, eu tô comprando algo de alguém que tem uma família, tô comprando algo de alguém que é mãe, tô comprando algo de alguém que é evangélica, ainda que não seja um selo tão apropriado dizer, mas alguém que ama Jesus, alguém que ama a palavra, que vive a palavra, né, para além de amar. Então, eu acho que isso conta muito sobre a marca pessoal. Exato. E aí foi uma sacada minha, só para trazer mais leveza para o meu Instagram e inspirar um pouco mais. No meu eu coloquei host do podcast e tal, e coloquei assim, tentando ser um seguidor de Jesus. Tentando, Por quê? É verdade. Porque eu sabia que eu queria que as pessoas me olhassem não como um cara que chegou lá. Sim. Porque eu sabia que muitas vezes eu ia falar coisas que talvez as pessoas me questionassem e que não sei o que lá. Então eu já não quis... E até falar com pessoas que estão buscando Jesus, Exato. né? Então eu quis passar por esse lugar mais de vulnerabilidade, Isso. tentando ser. Isso. Não tipo assim, eu sou já, entendeu? Eu já Isso. consegui ser, sabe? Boa sacada. Boa. Porque eu sabia que eu tinha essa pegada mais de acolher pessoas que às vezes estão numa posição meio duvidosa, algumas coisas assim, entendeu? Então, tipo, eu falo, cara, já que eu quero esse estilo de linguagem, eu vou deixar uma ideia assim que a galera vai falar assim, pô, esse cara é meio... Tipo, ao mesmo tempo ele é evangélico, mas ele não é um evangélico igual os outros religiosos, Pé no entendeu? saco, né? Crítico, julgador. Isso, né? Cheio de religiosidade. Exato. E acho que as pessoas estão pedindo mais isso, né? A gente vive num tempo de mais leveza diante de tanta doença, né? Nas igrejas e em
tudo isso. Política. Política. Nossa, tem tanta coisa. A gente é quase que levado por uma onda, uma corrente de tantas coisas. De extremismos, né? Demais, demais. Se você não é A, você tem que ser B. Você não pode ser C. Porque é aquela, né, que o Freud até escreveu aquele livro que é o Mal-Estar na Civilização, né? Então, assim, é uma tensão, né, do conservadorismo extremo e um liberalismo extremo, né? Isso. Então, ou você é uma pessoa que não é nada, não tem gênero, não acredita em poliamor, não sei o que lá, ou você é tipo conservador que não dá pra ficar meio que no meio do caminho, Essa cadeira né? no meio quase que não existe, né? E aí você se sente um peixe fora d'água, sozinho, e aí você tem medo de falar, de ser questionado, e aí vem uma comunidade hater e te pega. Enfim, você tá sempre em eminência, volto a dizer, de ser aplaudido e de ser cancelado. Então, essa é a grande dificuldade hoje das marcas pessoais. Porém, quem nunca? Então, eu sou, assim, eu sou uma potencializadora de marcas. Eu sou aquela pessoa que vibra com o crescimento das marcas pessoais, que vibra quando eu vejo alguém fazendo um vídeo, quebrando paradigma, quebrando os seus próprios medos, julgamento, e estando ali na rede, mostrando o seu melhor. Eu sou impulsionadora de marcas, eu sou apaixonada por ver pessoas vivendo seu propósito e usando a rede social para se potencializar. Muito legal. Bela, para encerrar, eu vou fazer a última pergunta para você, que é a pergunta que eu sempre faço para encerrar o podcast aqui, que é a seguinte: se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesma, que conselho que você se daria? Que conselho que eu daria? Eu acho que falar um pouco sobre relacionamentos, né? Tem uma frase hoje que eu tenho absoluta certeza, é aquela que diz assim: um fruto nunca cai longe do pé. O que essa frase quer dizer? Quer dizer que aquela mãe, aquele pai que orientou um filho com beleza, com cuidado, com amor, com prosperidade, com atenção, com a palavra de Deus, dificilmente ele vai se perder. Porque a fruta cai bem próxima do pé, cai próxima dos pais, cai próxima de uma relação. Então, o conselho que eu daria hoje é que antes de você ver a pessoa, veja quem está por trás dela. Quais são as relações, quais são as conexões daquelas marcas, quais são as relações dela, pai para com filho, para com esposa, para com comunidade. E muitas vezes nós estamos criando relacionamentos com pessoas sem conhecer absolutamente nada sobre elas. E lá na frente, a gente se desaponta, a gente fica triste, a gente cai numa depressão, numa ansiedade, porque fomos ansiosos em criar um relacionamento que existia para mim, mas não existia para você. Então, relações frustradas. Quantas pessoas hoje estão frustradas nos relacionamentos porque não conhecem o backstage, o background daquela pessoa. Então, esse era o conselho que eu daria para Bela. Bela, cuidado com o background de certas pessoas. Avalia melhor, pensa. Um fruto nunca cai tão longe do pé. Muito legal, gostei, viu? Gostei porque analise mais o contexto, né? Isso. Muito legal. É forte isso. É forte. Mas eu acho que faz bem sentido. Faz. Talvez você não se desaponte tanto. É. Tanto quanto a gente se desapontou por perceber, né? Por avaliar o background de alguém. A gente vê aquelas novelas de época, né? Que aí a menina se interessa por alguém, né? Por um cara. Uau. E aí o pai pergunta, mas qual é a família, né? Isso. De que família que ele é, né? Sentido E faz sentido isso daí, né? Faz sentido. Muito Pior bom. que faz sentido, Muito bom. Pior que faz. Eu diria isso pra mim. Acho que talvez eu teria me machucado menos. Legal. Muito legal. Obrigado, viu? Obrigada a você. Foi um prazer, muito boa a conversa. E quero que você divulga também aí pro pessoal conhecer as coisas que você faz e tal, te seguir lá e tudo mais. Com certeza, meu curso, dia 17 de maio, tá? Das 9 às 13 da tarde. Será num coworking na Zona Leste de São Paulo, chamado NICO, Núcleo Integrado Colaborativo.
Será um curso 100% focado em construção de marca pessoal, posicionamento e planejamento de conteúdo. Tá. É um conteúdo bem compacto, tanto que eu estou chamando de Seja Sua Marca Pocket. Tá. Então, vai ser focado, estratégico, entrega demais de conteúdo para você sair de lá pronto, já fazendo seu vídeo, já produzindo seu conteúdo de forma solo, sem precisar de agência, sem precisar de ninguém, sendo a sua própria marca. Legal. E quem quiser seguir Bela Alves, né? Bela Alves Oficial, @BelaAlvesOficial, seja sua marca. Muito bom. Pessoal, obrigado então. Segue a Bela lá e pedir para você se inscrever no canal, dar um like no vídeo, compartilhar, comentar, né? E tem outros podcasts aqui também que você quiser conhecer. Tem muita conversa boa aqui no Entrando na Mente, beleza? Um abraço, até mais, obrigado.